Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração cansado. Cansado de tentar, cansado de estudar, cansado de fazer provas e não ver o resultado chegar. Tu conheces, Senhor, cada madrugada em que essa pessoa estudou enquanto todos dormiam. Tu viste cada resumo feito, cada questão resolvida, cada lágrima silenciosa depois de mais uma reprovação. Pai, a Tua palavra diz em Tiago 1:5 que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente. Então hoje nós pedimos, derrama sabedoria, entendimento, clareza mental e direção estratégica, porque não é apenas sobre uma prova. É sobre sonhos, é sobre dignidade, é sobre ajudar a família, é sobre romper ciclos de limitação. Senhor, talvez essa pessoa esteja se sentindo incapaz. Talvez a voz da reprovação esteja gritando mais alto do que a voz da fé. Mas a Tua palavra declara em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Então agora, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda mentira que diz: você não consegue, você não é inteligente, não nasceu para isso, desista. Toda palavra contrária ao propósito de Deus seja quebrada agora. Pai, se existe bloqueio emocional, tira. Se existe ansiedade que trava a memória, cura. Se existe medo de prova, repreende. Se existe trauma de reprovação passada, restaura. Porque está escrito em 2 Timóteo 1:7 que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E é equilíbrio que essa mente precisa. É calma durante a prova, é paz quando a questão parece difícil, é lucidez quando o tempo estiver acabando. Senhor, visita agora essa mente, coloca ordem nos pensamentos, remove a confusão, afasta a comparação com os outros, quebra o peso da cobrança excessiva, porque a Tua palavra diz em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Hoje nós entregamos essa preparação em Tuas mãos, cada edital, cada conteúdo, cada banca examinadora, cada etapa, nada está fora do Teu controle. Se houve falhas na preparação, dá estratégia nova. Se faltou disciplina, libera foco. Se faltou direção, mostra o caminho certo. Pai, não permita que essa pessoa desista na última curva do processo. Quantos quase venceram, mas pararam perto da promessa? Sustenta essa fé. Porque a Tua palavra diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Senhor, fortalece agora o interior, que essa reprovação não seja sentença, mas treinamento, que essa dificuldade não seja fim, mas preparação, que essa espera não seja abandono, mas construção de caráter. Se for necessário amadurecer algo antes da aprovação, amadurece. Se for necessário alinhar prioridades, alinha. Mas não permita que o sonho morra. Espírito Santo, sopra ânimo. Renova as forças, como está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Faz essa pessoa subir acima da frustração, acima da comparação, acima do medo. Tira agora o peso da alma. Toda opressão mental seja removida, toda autossabotagem seja quebrada, toda procrastinação seja confrontada. E coloca disciplina com leveza, foco com paz, determinação com equilíbrio. Pai, prepara essa mente para vencer. Não apenas para passar em uma prova, mas para sustentar a responsabilidade que virá depois. Ensina a estudar com inteligência, ensina a revisar com estratégia, ensina a administrar o tempo. Que cada dia de estudo seja produtivo, que cada erro seja aprendizado, que cada dificuldade fortaleça a resiliência. Senhor, nós declaramos, essa história não termina em reprovação. Essa história não termina em frustração. Essa história será testemunho.
Porque o Senhor é especialista em transformar vergonha em honra. E se hoje essa pessoa chora por não ter passado, amanhã ela vai glorificar a Deus pela aprovação. Eu profetizo paz sobre essa mente, clareza sobre esse raciocínio, confiança sobre esse coração e declaro que o ciclo de fracassos está sendo interrompido agora, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, porque muitas vezes o problema não é falta de estudo, não é falta de dedicação, não é falta de capacidade, é a ansiedade que paralisa, é o nervosismo que bloqueia, é o medo que apaga o que foi aprendido. Pai, Tu sabes que existem pessoas que dominam o conteúdo em casa, mas na hora da prova a mente trava. O coração dispara, a mão sua, o tempo parece correr mais rápido e aquilo que parecia claro fica confuso. Mas hoje nós nos levantamos em oração contra isso, porque está escrito em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Então agora, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ansiedade excessiva, toda crise de nervosismo antes da prova, todo pânico durante a leitura das questões, toda sensação de incapacidade que surge no início do exame. Que a paz de Deus invada essa mente agora. Pai, traz domínio próprio, porque a Tua palavra diz em Provérbios 16:32 que melhor é o paciente do que o guerreiro. Ensina essa pessoa a respirar, a manter o controle, a confiar no processo. Senhor, se existe trauma de reprovações anteriores, cura agora. Às vezes a mente associa prova com fracasso e o corpo reage com tensão. Mas hoje nós quebramos essa associação. Prova não é ameaça, prova é oportunidade. Pai, muda a percepção interna. Que ao entrar na sala de prova, essa pessoa sinta paz. Que ao receber o caderno de questões, sinta clareza. Que ao começar a resolver, sinta segurança. Espírito Santo, assume o controle da mente, coloca ordem nos pensamentos. Se houver vozes internas dizendo, você vai errar, não vai dar tempo, você não é bom o suficiente, silencia agora. Porque está escrito em Romanos 8:1, agora, pois, já não há condenação. Toda autocrítica destrutiva seja removida. Pai, fortalece a memória, que aquilo que foi estudado venha à lembrança no momento certo, porque Jesus disse em João 14:26 que o Espírito Santo faria lembrar tudo o que foi ensinado. Então nós pedimos, traga à memória os artigos, os conceitos, as exceções, os detalhes importantes. Que cada conteúdo aprendido encontre o caminho certo dentro da mente. Senhor, visita agora o sistema emocional dessa pessoa, diminui o batimento acelerado, relaxa os músculos tensos, traz equilíbrio químico e mental, que haja serenidade, que haja foco, que haja clareza estratégica para administrar o tempo da prova. Pai, ensina a começar pelas questões mais fáceis, ensina a não se desesperar com uma questão difícil. Ensina a avançar com sabedoria, porque a ansiedade rouba energia, e nós declaramos que essa energia será preservada. Senhor, que a prova não seja um campo de batalha emocional, mas um ambiente de manifestação do Teu favor. Se houver comparação com outros candidatos, corta agora. Cada pessoa tem sua trajetória, cada pessoa tem seu tempo. Pai, coloca confiança saudável. Não arrogância, não orgulho, mas convicção tranquila. Convicção de que o esforço não foi em vão. Convicção de que Deus está no controle, porque está escrito em Salmos 56:3, em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Que cada vez que o medo surgir, essa pessoa responda com confiança. Pai, prepara também o dia anterior à prova, que não seja dominado por tensão, que não seja tomado por pensamentos negativos. Que haja descanso, que haja sono restaurador, que haja equilíbrio.
Senhor, visita a noite anterior, que não haja insônia causada por preocupação, que a mente desligue, que o corpo descanse, que a alma confie, porque está escrito em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa promessa se cumpra. Pai, eu oro agora especificamente contra bloqueios mentais. Se há uma área que sempre trava, matemática, interpretação, legislação, entra com tua luz. Ilumina o entendimento. Traz raciocínio lógico afiado. Traz leitura atenta. Traz discernimento. E se durante a prova houver uma questão difícil, dá calma para analisar, dá estratégia para eliminar alternativas erradas, dá inteligência emocional para não perder tempo com desespero. Senhor, faz essa pessoa sair da prova com paz, independentemente do resultado imediato, que ela saiba que fez o melhor. Mas nós também declaramos favor. Favor nas correções, favor nos critérios, favor nas etapas, que haja alinhamento divino. Pai, remove o medo de nunca conseguir. Remove o pensamento de que todo mundo passa, menos eu. Essa não é a verdade. A verdade é que cada processo tem preparação. E essa preparação está fortalecendo essa pessoa. Eu declaro agora, a ansiedade não vai dominar. O medo não vai paralisar. O bloqueio não vai impedir. A paz de Deus será maior que a pressão da prova. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, muitos começam animados, mas poucos permanecem constantes. No início há empolgação, há planos, há metas, mas com o passar dos dias, vem o cansaço, vem a distração, vem a procrastinação. E hoje nós oramos exatamente sobre isso. Pai, dá disciplina, porque talento sem constância não produz resultado. A tua palavra diz em 1 Coríntios 9:24 que todos correm, mas apenas um recebe o prêmio, e que devemos correr de modo a alcançá-lo. Ensina essa pessoa a correr com estratégia, que ela não estude apenas quando sente vontade, que não dependa da motivação, mas que desenvolva compromisso. Senhor, tira o vício da distração, celular em excesso, redes sociais sem controle, comparação constante. Tudo aquilo que rouba horas preciosas seja colocado no lugar certo, dá domínio próprio. Porque está escrito em Provérbios 21:5, os planos do diligente conduzem à fartura. Forma uma mente diligente, que essa pessoa aprenda a planejar o dia, a definir metas reais, a cumprir horários. Senhor, organiza a rotina. Se há bagunça no ambiente, ajuda a organizar. Se há confusão no cronograma, traz clareza. Se há desânimo acumulado, renova o ânimo. Pai, fortalece nos dias difíceis, porque nem todo dia será produtivo, nem todo dia será leve, mas que mesmo nos dias pesados, ela não pare completamente. Que ainda que pouco, avance, porque a tua palavra diz em Eclesiastes 11:4 que quem observa demais o vento nunca semeará. Tira o excesso de análise, tira a espera pelo momento perfeito, que essa pessoa simplesmente comece. Senhor, dá resistência mental, que ela suporte revisar o mesmo conteúdo várias vezes, que ela aceite errar questões como parte do processo, que ela não desista porque ainda não domina totalmente a matéria. Ensina que repetição gera excelência. Pai, confronta a procrastinação. Se houver medo disfarçado de adiamento, revela. Se houver preguiça acumulada, confronta. Se houver autossabotagem, quebra agora. Porque o sonho é maior do que o conforto momentâneo. A tua palavra diz em Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Dá sabedoria prática, que essa pessoa seja organizada como a formiga, persistente como a formiga, constante como a formiga. Senhor, coloca prazer no processo, que estudar deixe de ser apenas obrigação e passe a ser construção. Que cada página lida seja vista como um tijolo do futuro. Cada exercício resolvido, um passo na direção da aprovação. Pai,
dá equilíbrio, que não haja estudo extremo ao ponto de adoecer, mas também não haja relaxamento excessivo. Ensina o ritmo certo. Senhor, que essa pessoa aprenda a estudar com qualidade, não apenas quantidade. Dá foco profundo. Quando sentar para estudar, que a mente permaneça ali, que o pensamento não fuja, que a concentração seja estável. E se houver TDAH, dispersão ou dificuldade de atenção, traz estratégias e ajuda profissional se necessário. E enquanto isso, traz graça e adaptação. Pai, dá perseverança, porque muitos param antes de amadurecer. Mas a tua palavra diz em Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que persevera na provação. Que essa preparação seja encarada como treinamento, que cada dia de constância esteja fortalecendo o caráter. Senhor, ajuda essa pessoa a não viver apenas de picos de estudo, mas de regularidade, que mesmo quando não estiver motivada, esteja comprometida, que mesmo quando estiver cansada, avance um pouco, que mesmo quando errar, aprenda. Eu declaro agora, haverá foco, haverá disciplina, haverá constância, essa preparação será sólida, em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários, eu não vou desistir. Senhor, meu Deus e meu Pai, há pessoas que não enfrentam apenas o desafio da prova, mas também o peso das contas, a pressão da família, a cobrança interna por resultados rápidos. E isso cansa. Pai, tu sabes que muitos estudam preocupados com dinheiro, estudam pensando nas despesas, estudam com medo de estar perdendo tempo. Hoje nós colocamos essa área diante de ti, porque está escrito em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ensina essa pessoa a confiar na tua provisão. Se há aperto financeiro, abre portas. Se há escassez, envia recursos. Se há medo do futuro, traz segurança. Pai, organiza também as finanças. Dá sabedoria para administrar. Dá discernimento para cortar excessos. Dá estratégia para equilibrar estudo e trabalho, se for necessário. Que não haja desespero, porque a tua palavra diz em Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada faltará. Nem sustento, nem direção, nem força. Senhor, visita também o emocional. Há pessoas que se sentem pressionadas por familiares, comparadas com amigos, cobradas pelo tempo que já passou. Tira o peso da comparação. Cada história tem seu ritmo, cada processo tem seu tempo. Pai, protege o coração contra palavras negativas. Se alguém disse, isso não é para você, você está perdendo tempo. Arruma outra coisa, que essas palavras não criem raiz, porque o Senhor é quem define o destino. Senhor, fortalece o interior, que essa pessoa não se sinta atrasada, que não se sinta menor, que não se sinta incapaz. Ela está em construção, e toda construção leva tempo. Pai, equilibra também as emoções. Que não haja euforia exagerada em um dia e desespero profundo no outro. Dá estabilidade, porque está escrito em Colossenses 3:23, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração. Que o estudo seja feito com dedicação, mas sem desespero. Senhor, visita agora o ambiente dessa pessoa. Se há conflitos familiares, traz paz. Se há discussões que tiram o foco, intervém. Se há ambiente desorganizado, traz ordem. Que haja um espaço de tranquilidade para estudar. Pai, sustenta nos dias em que o resultado demora, porque esperar cansa. Mas a tua palavra diz em Lamentações 3:25-26, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Que essa espera não gere frustração, mas amadurecimento. Senhor, se for necessário trabalhar enquanto estuda, dá força dobrada. Se for necessário abrir mão de lazer por um tempo, dá visão de propósito. Se for necessário dizer não para distrações, dá convicção.
Pai, não permita que a pressão financeira destrua o sonho. Transforma a pressão em combustível, que cada dificuldade seja motivo de determinação. Eu declaro agora, haverá provisão, haverá equilíbrio emocional, haverá sustento no meio do processo. Essa fase não será de derrota, será de preparação. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, escreva nos comentários. Glória a Deus. Senhor Deus de promessas, hoje nós oramos pelo momento que mais mexe com o coração, o dia do resultado, aquele instante em que o nome é procurado na lista, aquele segundo em que o coração acelera, aquele momento que pode trazer alegria ou frustração. Pai, visita esse momento desde agora, porque antes mesmo do edital existir, o Senhor já conhecia essa prova. Antes da inscrição ser feita, o Senhor já sabia dessa etapa. Nada te surpreende. Senhor, se for da tua vontade, libera favor sobrenatural, porque está escrito em Salmos 5:12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, como escudo o cercas da tua benevolência. Cerca essa pessoa com favor, favor na correção, favor nos critérios de desempate, favor nas fases seguintes. Se houver recurso, dá sabedoria para recorrer. Se houver segunda etapa, prepara desde já. Pai, nós pedimos portas abertas, porque a tua palavra diz em Apocalipse 3:8, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Se essa for a porta preparada pelo Senhor, ninguém poderá impedir. Mas também oramos por maturidade. Se ainda não for o momento, dá força para continuar. Se o resultado não vier como esperado, não permita que a fé seja abalada. Porque está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma reprovação pode estar alinhando algo maior. Senhor, prepara o coração para qualquer cenário. Que haja humildade na aprovação, que haja perseverança na espera. Mas nós declaramos com fé, o tempo de colher está chegando, porque está escrito em Salmos 126:5, os que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Essa pessoa semeou horas, semeou esforço, semeou disciplina. Que venha a colheita. Pai, livra da autossabotagem depois da prova. Às vezes a mente começa a dizer, eu errei tudo, não deu certo, foi horrível. Traz equilíbrio, que ela confie no que fez. E no dia de olhar o resultado, que o coração esteja firme. Que não haja pânico, que não haja desespero, que haja confiança. Senhor, se for esse o concurso preparado por ti, confirma. Se for outro, direciona, mas não permita que essa pessoa fique perdida. Dá sinais, dá clareza, dá convicção. Pai, que o nome dela seja lembrado, que o nome dela apareça, que o nome dela seja visto e que quando esse momento chegar, ela saiba que foi o Senhor. Eu declaro, o ciclo de espera está amadurecendo, a colheita está sendo preparada, a honra está sendo construída. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que o seu nome ainda será chamado, escreva nos comentários, meu tempo vai chegar. Senhor meu Deus, uma das batalhas mais silenciosas não acontece na prova, acontece na mente. É a comparação. Ver colegas passando, ver amigos sendo nomeados, ver pessoas comemorando enquanto ainda se está tentando. E isso dói. Pai, hoje nós colocamos diante de Ti todo o sentimento de inferioridade, toda a sensação de estar atrasado, toda a impressão de que só eu não consigo, toda vergonha escondida atrás de um sorriso. Porque está escrito em Gálatas 6:4, examine cada um as suas próprias obras e não se compare com ninguém. Ensina essa pessoa a olhar para a própria jornada. Cada história tem bastidores que ninguém vê. Cada vitória tem um processo invisível. Senhor, tira o peso da comparação. Que ela não se diminua por causa do sucesso de outros. Que ela não se sinta incapaz porque alguém conseguiu antes.
O tempo de Deus não é o tempo das redes sociais. O tempo de Deus é perfeito. Pai, cura agora a autoestima ferida. Se houver pensamentos como, eu não sou inteligente o suficiente, talvez isso não seja para mim, eu não nasci para vencer. Repreende essas mentiras, porque está escrito em Salmos 139:14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Essa pessoa não é comum, ela foi criada com propósito. Senhor, fortalece a identidade, que ela entenda que uma reprovação não define valor, que um resultado não determina capacidade, ela é maior que uma prova. Pai, ensina a celebrar o sucesso dos outros sem se diminuir, que ao ver alguém passar, ela diga, se Deus fez com ele, pode fazer comigo também. Transforma inveja em inspiração, transforma comparação em motivação. Senhor, protege o coração, porque a comparação constante rouba a alegria, rouba a energia, rouba o foco. E nós declaramos que o foco será restaurado, que essa pessoa volte os olhos para a própria preparação, para o próprio avanço, para a própria evolução. Pai, lembra ela de onde saiu. Talvez hoje ainda não tenha passado, mas já evoluiu muito. Já aprendeu o que antes não sabia. Já amadureceu emocionalmente. Já cresceu em disciplina. Isso é progresso. E progresso é sinal de que está no caminho. Senhor, que ela não viva tentando provar algo para os outros, mas que viva construindo o futuro que o Senhor planejou. Porque está escrito em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Os planos de Deus não estão atrasados, não estão esquecidos, não estão cancelados, eles estão sendo preparados. Pai, remove agora todo o complexo de inferioridade, que ela não entre em uma sala de prova se sentindo menor que os outros, que entre com postura, com serenidade, com confiança equilibrada, não arrogância, mas convicção. Convicção de que está fazendo a sua parte. Senhor, restaura a alegria no processo, que estudar deixe de ser comparação e volte a ser construção. Eu declaro agora, a comparação não vai paralisar, a inferioridade não vai dominar. O medo de não ser suficiente está sendo quebrado. Essa pessoa é capaz, ela está em crescimento e o tempo dela está sendo preparado. Em nome de Jesus. Amém. Se você decide hoje parar de se comparar, escreva nos comentários, eu confio no meu processo. Senhor meu Deus e meu Pai, nem toda porta aberta é a porta certa, nem toda oportunidade é propósito. Há pessoas cansadas não apenas de reprovação, mas de indecisão. Qual concurso fazer? Qual área seguir? Continuar insistindo ou mudar de estratégia? E essa dúvida também pesa. Pai, hoje nós pedimos direção clara, porque está escrito em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará os teus caminhos. Endireita os caminhos agora. Se essa pessoa está estudando para algo que não é o propósito dela, mostra. Se está insistindo em algo por pressão externa, revela. Se está no caminho certo, confirma. Senhor, tira a confusão mental. Às vezes, o excesso de opções paralisa. Muitos editais, muitas áreas, muitas opiniões. Mas o Senhor não é Deus de confusão. Dá clareza, que ela saiba onde concentrar energia, onde investir tempo, onde colocar foco. Pai, fecha portas erradas. Mesmo que doa no momento, fecha o que não for para permanecer. E abre portas certas, porque está escrito em Isaías 30:21. Quando te desviares, ouvirás uma palavra atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Nós pedimos essa voz, essa convicção interior, essa paz que confirma decisões. Senhor, se for para mudar de área, dá coragem. Se for para permanecer, dá perseverança. Mas não permita que essa pessoa fique pulando de edital em edital por desespero. Dá estratégia, que ela escolha com maturidade, não apenas pelo salário, mas pelo alinhamento com dons e capacidades. Pai,
Revela talentos escondidos. Talvez ela tenha habilidade para uma área que nunca considerou. Talvez o propósito esteja em algo que ainda não enxergou. Mostra. Senhor, tira a pressão externa. Se familiares estão impondo escolhas, traz equilíbrio. Se amigos estão influenciando, traz discernimento. Que a decisão não seja baseada em comparação, mas em direção divina. Pai, dá sensibilidade espiritual, que ela perceba sinais, que identifique oportunidades, que sinta paz nas escolhas corretas, porque quando o Senhor confirma, há paz, e quando não há paz, há algo a ser revisto. Senhor, livra de decisões impulsivas, que ela não abandone meses de preparação por emoção momentânea, que não troque de caminho por medo, dá firmeza. Pai, se esse concurso específico for a porta preparada pelo Senhor, confirma com sinais claros. E se não for, redireciona sem frustração. Porque a tua palavra diz em Salmos 32, 8: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Nós confiamos nessa promessa. Não estamos sozinhos nesse processo. O Senhor está guiando. Eu declaro agora: haverá direção. Haverá clareza, haverá paz nas decisões. Essa pessoa não estará perdida. O caminho certo será revelado. Em nome de Jesus. Amém. Se você entrega hoje suas decisões nas mãos de Deus, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos. Senhor, há momentos em que o cansaço não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de tentar de novo, de estudar de novo, de orar de novo, de acreditar de novo. É a dor silenciosa de quem já enfrentou várias reprovações. Cada resultado negativo parece uma pequena morte por dentro. Cada não parece um eco dizendo: talvez não seja para você. Mas hoje nós quebramos essa mentira, porque reprovação não é destino, é processo. Até homens e mulheres que o Senhor levantou passaram por temporadas de aparente fracasso. Lembramos de Moisés, que passou anos no deserto antes de viver o chamado. Lembramos de Davi, que foi esquecido no campo antes de sentar no trono. Lembramos de José do Egito, que foi traído e preso antes de governar. O Senhor nunca chamou alguém para algo grande sem antes permitir que fosse forjado. Então hoje nós oramos. Dá força para quem pensou em desistir. Dá ânimo para quem chorou escondido. Dá esperança para quem já não sabe mais como recomeçar. Renova a mente, fortalece o coração, levanta o espírito abatido. Que cada reprovação não seja vista como fracasso, mas como treinamento. Que cada espera seja entendida como preparação. Que cada ainda não seja interpretado como estou te moldando. Senhor, coloca de pé quem estava desanimado, coloca foco onde havia confusão, coloca disciplina onde havia desânimo, e que essa pessoa entenda: o céu não te rejeitou, o céu está te preparando. Se esta oração falou com você e você decide não desistir, escreva nos comentários: eu não vou parar. Senhor, depois de muitas tentativas frustradas, uma voz começa a surgir por dentro. Uma voz silenciosa, persistente, desgastante. Talvez você não é capaz. Talvez isso não é para você. Talvez seja melhor parar. Hoje nós nos levantamos contra essa voz. Nem toda voz que fala dentro de nós vem do Senhor. Há pensamentos que nasceram da frustração. Há crenças que nasceram da dor. Há inseguranças que nasceram das reprovações. Mas o Senhor não nos chamou para viver guiados pelo medo. Assim como Gideão se via pequeno, fraco e incapaz, enquanto o céu o chamava de valente, muitas vezes nós também nos enxergamos menores do que somos. Gideão dizia: eu sou o menor. Mas Deus dizia: você é forte. Hoje, Pai, alinha a nossa visão com a Tua. Arranca a autossabotagem. Quebra o ciclo da dúvida constante. Silencia a voz da comparação. Cala o medo de tentar novamente. Se houve erros no passado, que sirvam de aprendizado, não de sentença. Se houve falhas, que se tornem experiência.
não identidade. Não somos definidos por um resultado, somos definidos pelo chamado que o Senhor colocou dentro de nós. Fortalece a mente, dá clareza, dá equilíbrio emocional para enfrentar mais uma prova sem carregar o peso das anteriores. Que a pessoa que está orando agora sinta algo mudar por dentro. Que a insegurança seja substituída por convicção. Que o medo seja substituído por fé. Que o desânimo seja substituído por determinação. Nós declaramos: não seremos paralisados pelo passado, não seremos dominados pela dúvida, não seremos vencidos pela repetição das tentativas. Senhor, renova a coragem de tentar mais uma vez. Se você decide hoje calar a voz da dúvida e continuar acreditando, escreva nos comentários: eu escolho acreditar de novo. Senhor, não basta apenas ter fé, nós precisamos de constância. Depois de muitas reprovações, o maior desafio não é começar, é continuar com disciplina quando a motivação já não é a mesma. Por isso hoje nós não pedimos apenas emoção espiritual. Nós pedimos estrutura interior. Ensina-nos a levantar mesmo sem vontade. Ensina-nos a estudar mesmo quando o resultado anterior ainda dói. Ensina-nos a manter rotina mesmo quando ninguém está vendo nosso esforço. Porque o milagre muitas vezes acontece no secreto. Lembramos de Daniel, que manteve disciplina diária de oração, mesmo em meio à pressão e perseguição. Ele não orava apenas quando precisava de um livramento. Ele tinha constância. Que essa constância seja liberada sobre nós. Tira o excesso de ansiedade. Tira o desespero por resultados imediatos. Tira a comparação com quem parece estar avançando mais rápido. Coloca foco. Coloca organização. Coloca estratégia. Que cada hora de estudo tenha propósito, que cada revisão seja produtiva, que cada erro corrigido se torne um degrau de crescimento. Senhor, cura a mente cansada, remove o pensamento repetitivo de fracasso, substitui a lembrança da reprovação pela visão da aprovação que ainda virá. Que haja equilíbrio emocional para enfrentar novas provas sem carregar o peso das antigas. Hoje declaramos: não viveremos de picos de motivação, viveremos de disciplina diária. Não viveremos apenas de emoção, viveremos de decisão. Se você decide hoje assumir uma postura firme, disciplinada e constante, escreva nos comentários: eu vou até o fim. Senhor, há promessas que não se cumprem na primeira tentativa. Há portas que não se abrem no primeiro toque. Há sonhos que exigem resistência. E hoje nós oramos por perseverança, porque é fácil começar cheio de expectativa. Difícil é continuar quando o tempo passa e o resultado ainda não chegou. Mas a tua palavra nos ensina que existe tempo de plantar e existe tempo de colher. Assim como Noé construiu a arca por anos sem ver chuva, muitas vezes estamos construindo algo que ainda não vemos acontecer. Noé não tinha sinais visíveis. Ele tinha convicção. E é isso que pedimos hoje. Convicção que sustenta. Fé que resiste ao tempo. Paciência que não se transforma em desistência. Senhor, fortalece quem já estudou tanto e ainda não viu o resultado. Fortalece quem já fez várias provas. Fortalece quem já enfrentou comentários desanimadores. Que nenhuma palavra negativa tenha mais força do que a promessa que o Senhor colocou no coração dessa pessoa. Ensina-nos a perseverar, mesmo quando ninguém entende nosso esforço. Ensina-nos a continuar, mesmo quando parece demorado demais. Ensina-nos a confiar mesmo quando o silêncio é grande, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a aprovação que vem das tuas mãos não depende apenas das circunstâncias, depende de um processo que o Senhor está conduzindo. Hoje nós declaramos: não vamos parar na metade do caminho, não vamos abandonar o propósito no meio da jornada, não vamos desistir por causa do tempo. A porta vai se abrir, a resposta vai chegar. A aprovação vai acontecer.
Se você decide perseverar até ver a porta se abrir, escreva nos comentários: eu não desisto do meu chamado. Senhor, depois de tantas lutas, tantas provas, tantos resultados que não foram como esperávamos, ainda assim estamos aqui, ainda orando, ainda tentando, ainda acreditando. Isso já é sinal de que o Senhor está sustentando, porque se dependesse apenas da nossa força emocional, talvez já teríamos parado, mas existe algo maior nos mantendo de pé. Hoje nós declaramos: a aprovação não é uma ilusão, não é um sonho distante, não é algo impossível, ela é uma estação. Assim como o inverno não dura para sempre, essa fase de reprovações também não é eterna. Lembramos de Abraão, que esperou anos pela promessa. Humanamente parecia impossível. O tempo passou, a idade avançou, as circunstâncias não ajudavam. Mas o que Deus promete, Deus cumpre. Se o Senhor colocou esse objetivo no coração dessa pessoa, não foi para humilhar, foi para amadurecer. Cada prova feita foi treinamento. Cada erro corrigido foi crescimento. Cada lágrima derramada foi semente. Nada foi em vão. Senhor, transforma a frustração acumulada em combustível de determinação. Transforma o medo em foco. Transforma a ansiedade em estratégia. Que a próxima prova não seja enfrentada com trauma do passado, mas com maturidade. Que a mente esteja firme, que o coração esteja calmo, que o espírito esteja confiante. E quando o resultado vier, porque ele virá, que essa pessoa reconheça que não foi sorte, foi processo. Hoje declaramos com fé: a aprovação está mais perto do que parece. O esforço está sendo visto. O céu não ignora a disciplina. Se você crê que sua estação de aprovação vai chegar, escreva nos comentários: minha vitória está próxima. Senhor, existe uma dor que ainda está recente, a última reprovação, o último resultado, a última expectativa que não se cumpriu. Às vezes a pessoa até diz que está bem, mas por dentro ainda dói. Dói lembrar do nome que não apareceu na lista. Dói lembrar da nota que faltou por pouco. Dói lembrar da sensação de ter feito tudo e ainda assim não ter sido suficiente. Hoje nós não fingimos que não doeu. Nós entregamos essa dor, porque quando a ferida não é tratada, ela vira medo. E quando o medo cresce, ele paralisa. Senhor, toca agora nessa lembrança que ainda machuca. Assim como o Senhor restaurou Pedro depois da negação, restaura também a confiança dessa pessoa depois da última reprovação. Pedro falhou publicamente, sentiu culpa, sentiu vergonha. Texto padrão, mas o Senhor não o definiu pela queda. O Senhor o restaurou para um propósito maior. Hoje declaramos: a última reprovação não define o futuro. A última nota não define a capacidade. O último resultado não define o destino. Tira o peso emocional que ficou. Remove a sensação de incapacidade, apaga a vergonha escondida, que essa pessoa volte a estudar com leveza, volte a tentar com maturidade, volte a acreditar sem carregar o trauma. Senhor, fecha a ferida da última reprovação para que o coração esteja livre para a próxima vitória. Nós não seremos movidos pela dor do ontem, seremos movidos pela promessa do amanhã. Se você entrega hoje a dor da última reprovação e decide seguir mais leve, escreva nos comentários: eu entrego e continuo. Senhor, depois de orar, chorar, insistir e permanecer, agora nós declaramos: não é apenas um pedido, é uma posição espiritual. Porque existe um momento em que a oração deixa de ser súplica e se torna declaração de fé. Hoje nós declaramos que essa história não termina em reprovação. Assim como Josué precisou atravessar o Jordão antes de pisar na promessa, essa pessoa também está diante de uma travessia. O rio parece grande, o medo tenta crescer, as memórias das tentativas anteriores querem voltar. Mas o Senhor continua dizendo: seja forte e corajoso. Então nós profetizamos: onde houve insegurança, haverá ousadia.
Onde houve bloqueio emocional, haverá clareza mental. Onde houve medo de prova, haverá domínio próprio. Declaramos concentração durante a prova, equilíbrio emocional diante da pressão, sabedoria para interpretar cada questão, discernimento para administrar o tempo. Que cada conteúdo estudado venha à memória no momento certo, que a mente esteja organizada, que o coração esteja em paz. Não haverá confusão, não haverá descontrole, não haverá paralisação pelo nervosismo. A reprovação não é sentença final, é apenas um capítulo. E o próximo capítulo será escrito com maturidade, foco e confiança. Senhor, sela essa declaração. Que essa pessoa se levante diferente depois dessa oração. Mais firme, mais consciente, mais determinada. Se você recebe essa declaração profética sobre sua aprovação, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória. Senhor, chegamos até aqui. Foram lágrimas, foram tentativas, foram resultados difíceis, foram dias de dúvida, mas também foram dias de aprendizado, dias de amadurecimento, dias em que o Senhor nos sustentou quando ninguém viu. Hoje, essa oração termina com uma decisão: eu não desisto. Não desisto do chamado, não desisto do sonho, não desisto do propósito que o Senhor colocou dentro de mim. Assim como Paulo de Tarso enfrentou prisões, perseguições e rejeições, mas continuou até cumprir sua missão, nós também escolhemos continuar, porque quem persevera até o fim vê o cumprimento. Senhor, sela essa jornada. Que essa pessoa se levante agora diferente de quando começou a orar, mais forte emocionalmente, mais disciplinada, mais consciente do processo, mais confiante no resultado que ainda virá. Que o medo não governe mais, que a vergonha da última reprovação não tenha mais voz, que a comparação não paralise mais. Existe uma aprovação reservada, existe um tempo determinado, existe um resultado que vai trazer honra a todo o esforço. E quando esse dia chegar, não será apenas uma conquista acadêmica, será um testemunho. Hoje encerramos declarando: eu continuo, eu persisto, eu amadureci e eu vou viver a minha aprovação. Se essa oração fortaleceu você até aqui, escreva nos comentários: eu vou viver minha aprovação. Que essa seja a sua decisão a partir de hoje.